Questão 37 da prova de 2022 do quadro técnico de informática da Marinha. Aqui a gente tem o seguinte: considere os códigos abaixo. Ele passa um código para a gente, omite a implementação dos métodos, chama aqui o método main, e ele pergunta aqui para a gente: sabe-se que não houve erro no código na chamada à classe Tamandaré e seus métodos em main. Sabe-se também que func1, func2, func3 foram definidos apenas uma vez na classe. Assim, de acordo com os dados, é correto afirmar que então, o método func1 independe de qualquer variável de instância para ser chamado. Aqui, nesse caso, pelos métodos estarem omitidos, a maioria das alternativas aqui são insuficientes de serem concluídas a partir do código que foi dado. Então aqui a gente não consegue afirmar isso aqui com a informação que foi dada aqui em cima. Uma possível assinatura para o método func2 é public integer func2 integer n. Essa aqui é falsa porque nesse caso aqui, vamos aproximar, esse método da função 2, a gente pode concluir que esse método aqui ele é um método estático. A partir do momento que a gente não está buscando esse método a partir do objeto aqui, t.func2, tá vendo que aqui é t, isso aqui é o objeto da classe Tamandaré. Então, a gente não está buscando a função a partir do objeto instanciado da classe, a gente está buscando diretamente da classe. Isso acontece quando a gente declara um método como estático, utilizando lá o public, por exemplo, public static. Nesse caso aqui, não temos o static aqui indicando que esse é um método estático. Então, isso aqui não funcionaria. Não declarando ele como public static, esse código aqui daria um erro. E não é isso que ele fala aqui pra gente. A linha de código integer x igual a this.charlie lançará uma mensagem de erro se utilizada no escopo func2. E essa aqui ela está correta. Então essa aqui é a alternativa correta, porque ele vai lançar um erro aqui, que esse método func2 ele é um método estático. E o método estático ele não pode referenciar uma variável de instância utilizando o this. Então aqui a gente utilizou o this.charlie para referenciar esse atributo aqui, essa variável. Só que como a func2 foi declarado como um método estático, isso não vai funcionar. Então aqui o certo seria, por exemplo, tamandaré.charlie. Se a gente fosse corrigir aqui, ao invés de this, teria que utilizar tamandaré.charlie para assim conseguir ter acesso à variável, ao valor que está dentro daquela variável. Então ele está correto em afirmar que isso seria retornado uma mensagem de erro. A definição de func3 é inicializada no sistema antes da definição de func2. Também é uma informação que não tem como a gente tirar conclusões a partir do código que foi dado. E a variável alfa é inicializada no sistema antes da variável bravo. Também é outra informação que a partir desse código não tem como a gente tirar conclusões a partir disso. Então, o conceito para resolver essa questão chave é essa parte em que ele fala sobre métodos declarados como estático. Então, lá no edital, se a gente olhar, a gente tem o livro aqui, Java Como Programar, do Deitel. Então, procurando aqui, ó, Java Como Programar. Se você procurar por esse livro aqui, achando, você vai ver que ele fala sobre isso lá no capítulo 6. Então, no capítulo 6, ele fala
sobre métodos estáticos, como eles funcionam e como eles funcionam. Mas especificamente vai conseguir achar lá na seção 6.3, se você tiver acesso ao livro da edição 10.